Vamos falar sobre superdotação? Enquanto eu faço o meu café? Quem sabe você se identifica com essas características. De repente você não é um superdotado também. Bom, em primeiro lugar, o superdotado, ele não sabe que ele é superdotado, tá? Ele não se acha inteligente. Lembrando que aqui eu tô falando sobre superdotação na fase adulta, daquela criança que cresceu sem saber que é uma pessoa superdotada. Então, em primeiro lugar, ela não se acha inteligente. Ela cresceu a vida inteira dela se sentindo esquisita, se sentindo diferente das outras pessoas, mas ela não liga isso à inteligência, tá? Ela não liga isso a altas habilidades, a conhecimentos que ela tem. Tanto que no meu diagnóstico, para a maioria das pessoas que eu falei, elas invalidaram o autismo, mas não invalidaram a superdotação. E claro que aqui eu tô falando sem soberba nenhuma, mais por uma questão de conhecimento, mas eu acho que 90% das pessoas que eu conheci já me falaram que eu era inteligente. Então eu poderia pegar aqui no meu WhatsApp, escrever inteligente e mandar um monte de print aqui pra vocês verem. A pessoa falando, nossa, você é muito inteligente. Menina, como você é inteligente? Mas isso eu entendia como um elogio apenas. Então eu nunca me achei inteligente. Tanto que pra mim também eu tive duas surpresas no meu diagnóstico. O primeiro, que foi o nível 2, que eu não imaginava que viria com nível 2. E segundo foi a superdotação. Também não imaginava que viria a superdotação. Na escola, tá? Durante a infância, adolescência, nunca tive problemas na escola. Nunca tirei... Mentira, tirei uma nota vermelha em matemática, me lembro. Já comentei aqui que foi na 3ª série. Marcou minha vida essa nota. Nunca fui pra diretoria, nunca levei advertência, nunca na minha vida fiquei de recuperação em nenhuma matéria. Eu não era aquela criança adolescente que ia pros intervalos, tanto na escola fundamental como na faculdade. Eu era aquela pessoa que ficava dentro da classe lendo ou fazendo algum trabalho da escola. Eu me lembro até hoje, na 3ª série, de uma prova onde nós tínhamos 100 questões e era ciências. E eu decorei as 100 questões e tirei 10 na prova, com muita facilidade. Na igreja também, os textos bíblicos eu decorava com muita facilidade. Eu nunca tive facilidade com números, nunca. Tanto que até hoje eu sei diversas passagens, centenas de passagens bíblicas, mas eu não sei aonde está a referência deles. Então eu sempre brinco assim, né? Olha, eu falo o versículo e falo, ó, tá de Gênesis a Apocalipse, porque eu não decoro, não tenho essa dificuldade com matemática sempre, tá? Então não tenho lógica. Então essa facilidade para decorar as coisas eu sempre tive. Uma das coisas que eu lembro das minhas primas sempre me falarem era assim, nossa, mas você já sabe disso? Né? Com tudo na vida, com relação a várias áreas, eu sempre estava estudando, eu sempre sabia algumas coisas. O pessoal, nossa, você é muito nova para já saber disso, né? Então, sempre tive essa curiosidade, essa inquietação. E vindo agora para a fase adulta, o superdotado, ele é imparável, cara. Você sabe que você precisa parar, mas você não consegue. E eu não tô falando de trabalhar, de fazer coisas manuais, não, eu tô falando de mente. Você não consegue parar de estudar, você não consegue parar de absorver conteúdo, você não consegue. É o tempo todo. 24 horas praticamente. Essa noite mesmo eu brinquei, que eu falei, gente, um dia eu vou levantar e eu vou anotar os pensamentos que vêm na madrugada na minha cabeça. Porque qualquer virada de cama que eu dou, parece que o narrador da minha cabeça, ele, tipo, tem ligado no 220. De tudo. Gente, ele canta, ele conta história, ele pergunta de não sei quem que faz tempo que não vê, ele repassa o seu dia inteiro, isso de madrugada. Então vamos supor, se eu for dormir meia-noite, eu acordo umas 5 vezes na noite. E as 5 vezes com a cabeça a mil. Não existe descanso. Então assim, ó, a cabeça do superdotado, se ele para assistir um filme, ele fica incomodado de estar apenas assistindo um filme. É como se ele tivesse que aproveitar 100% de cada minuto da vida dele. Então, ele quer assistir o filme, mas ele fala, cara, o que eu posso fazer para
não perder meu tempo aqui assistindo o filme. E aí ele decide fazer a unha junto com assistir o filme. E ao mesmo tempo responder um questionário do WhatsApp que tá lá para você responder e você não consegue. Então você sempre tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu achava que eu não parava por uma fuga. Eu falava assim, eu acho que eu não consigo parar, porque quando eu paro, eu começo a pensar nos problemas, eu começo a pensar na vida, eu começo a pensar num monte de coisa. Então eu acho que o fato de estar fazendo alguma coisa sempre era isso. Pode ser que seja? Pode ser que seja, sim. Mas eu percebo, só um minutinho. Eu percebo que muito também é como se fosse uma fuga para os seus pensamentos. Por quê? Porque quando você está parado, parece que o seu pensamento vai para o 220. Quando você está fazendo alguma coisa, você está sempre agindo, o seu pensamento ele dá uma descansada, vai para um 110. Então, para você ter essa descansada, você tem que estar sempre fazendo, ouvindo, estudando, lendo. Eu comentei já aqui que o ano passado eu estudei mais de 100 livros. Isso fora as 8 vezes que eu li o Novo Testamento, fora os vídeos que eu assisti no YouTube. Então, você percebe que realmente é muita coisa. E uma outra coisa é a questão da frustração. Cara, a nossa frustração, quando a gente não consegue chegar a um ponto, é incrível. É insuportável. Chega a doer. E você não se conforma de estar frustrado. Você não se conforma de não ter chegado a uma conclusão. E isso te deixa completamente desregulado. Nós somos muito práticos e tudo tem que ter um porquê e um pra quê. A frase que eu falo que me rege são duas. O não faz sentido pra mim e o porquê. Né? Então, eu sempre estou com essas frases. As coisas precisam fazer sentido para entrar na minha cabeça. Então, o superdotado, ele é assim, ó. Se aquilo que é explicado tem uma lógica, você precisa explicar só uma vez. Entende? Se não fecha na tua cabeça, cara, você vai estudar loucamente até descobrir o que é aquilo, tá? E tem uma coisa, nós não lidamos bem com confronto, tá? Por quê? Porque quando a gente vai discutir um assunto, a gente já esgotou ele na nossa mente. Então a gente sempre tem muita certeza do que é aquilo que a gente tá falando, mesmo que a gente esteja errado, tá? Porque principalmente na minha área evangélica, que eu lido muito e eu tenho muita inclinação, uma das minhas altas habilidades é voltada para a área espiritual. É muito difícil você bater o martelo em determinadas situações, por mais que você estude. Então, por isso que eu digo, mesmo que você ache que tenha certeza, que tenha razão e não tenha. E esse confronto direto, ele te traz uma desregulação muito grande. Então, nós não lidamos bem com confronto, nós não lidamos bem com ataques, né? A nossa sensação de rejeição, ela é muito forte. Então, qualquer coisinha que a pessoa não te responda, que a pessoa te ignore no WhatsApp, que a pessoa diga um não pra você, da maneira como a pessoa fala com você, isso pode acabar com o seu dia. Às vezes a pessoa nem tá falando, tipo, na grosseria. E pelo menos eu que sou autista, né, deveria ter muita sensibilidade a isso. Por quê? Porque eu não tenho jeito pra falar com as pessoas por conta do autismo. Eu sou muito direta e reta, eu não tenho esse filtro. Então, justamente por não ter esse filtro, eu talvez deveria entender o outro, mas a gente tem um problema, porque a gente também não entende muito o sarcasmo, a gente não entende muito as expressões. Então, dependendo do que a pessoa fala, dependendo do que ela escreve, a gente vai levar pro literal. Né? Então, e essa sensação de rejeição, ela é muito ruim, muito ruim. Então, eu trouxe aqui algumas características, depois tem muito mais, é muito abrangente essa área. Espero que você tenha gostado, se você chegou até aqui. Se identificou? Se identificou, talvez você possa ser um superdotado enrostido, guardado no armário. Porque tem muitos superdotados que acham que superdotação é apenas QI. E não é, tá? Tem muitas outras áreas que abrangem a questão da superdotação. Se você gostou, se você quer saber mais, me comenta aqui que eu trago mais conteúdo a respeito disso. Me fala se você se identificou. Quer um café?